Bom dia, queridos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Vamos meditar em cima de Salmo 58. Vamos ler aqui primeiro. Acaso fazeis justiça verdadeiramente, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Não. Vossas mentes tramam continuamente iniquidades, e com vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo, todos aqueles que vivem mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapam os ouvidos como uma víbora que se faz de surda, para não dar atenção à música dos encantadores, nem à voz daqueles que têm a habilidade de dominá-las. Ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras, que desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, que suas flechas embotem e caiam ao chão antes de serem disparadas. Que andem como a lesma que se arrasta até derreter, que sejam como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. O justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá, ao ver sobre os seus pés escorrer o sangue dos perversos. Compreenderão e proclamarão então os homens verdadeiramente. Há recompensa para o justo. Sim, Deus existe. Ele faz justiça sobre toda a terra. Amém, queridos. Alguns textos fortes nesse salmo, mas é interessante de observar algumas coisas, né? Primeiro, o contexto aqui. A gente vê no versículos 1 e 2, ele falando sobre acaso fazer justiça sobre a terra, ó poderosos. Aqui ele está se referindo a uma forma de justiça, de juízo que existia já no mundo, né, no Oriente Antigo, já nesse período da vida de Davi, que eram juízes. Existiam juízes, tinham a sua corte, e eles eram responsáveis, eram mais poderosos, e eles eram responsáveis por fazer os julgamentos, fazer a justiça. E a gente percebe que desde já daquela época existiam homens que eles eram encarregados ou responsáveis por zelar pela justiça aqui na terra. Contudo, esses homens não tinham compromisso, nem todos eles tinham compromisso com a verdade, com a justiça de fato. E é muito pertinente isso para nós ainda hoje, não é isso? A gente está vivendo num contexto de corrupção, num contexto de política, num contexto de juízes corruptos, e muito se fala, né, hoje sobre o STF, sobre o ministro de Justiça, enfim. E a gente fica, mais uma vez, a gente fica perplexo, a gente fica abismado, a gente fica desamparado, porque aqueles que, né, sendo os poderosos da nação, aqueles sendo os responsáveis por fazer justiça e zelar pela justiça, são justamente esses que diz aqui no texto, são instrumentos de injustiça. Aqueles que deveriam trazer justiça acabam sendo instrumentos de injustiça, é isso que diz aqui. Ó poderosos da terra, vocês fazem verdadeiramente justiça? Vocês julgam com equidade todos os seres humanos? É isso que a gente observa na justiça e na política. O julgamento ele é igual para todo mundo? Há a equidade ou a parcialidade na justiça, no julgamento? Você vê como o texto bíblico ele é atual. E o próprio salmista ele assevera, falando, não, vocês não julgam com equidade, não, vocês não pensam na justiça, vocês tramam iniquidades e vocês distribuem injustiça. Como esse texto é verdadeiro e atual e rico para qualquer circunstância da humanidade, inclusive para nós hoje. E a gente percebe algumas coisas
que algumas pessoas querem dizer que a Bíblia é um livro antigo, é um livro obsoleto, é um livro que, né, é do mundo antigo e não tem qualquer equiparação com a nossa realidade hoje. Nada mais mentiroso. O problema da humanidade, ele é o pecado. E essa raiz do pecado, ela não muda, não mudou. Ela mudou a forma de repente, de agir um pouco das eras, mas o pecado, a raiz do pecado, a raiz da injustiça sempre teve no ser humano. E ela se revela de diferentes maneiras, mas a raiz é sempre a mesma. E a gente vê justamente mais uma vez aqui, como a Bíblia atual, e a gente vê a indignação de Davi com relação a esses juízes, que deveriam ser instrumentos de justiça na terra, mas eles são, na verdade, instrumentos de injustiça. Ao invés de julgar com equidade, eles são parciais e eles agem com interesses escusos. E ele continua falando aqui sobre o caráter dos ímpios. Como é que é o caráter dos ímpios? Ele diz aqui, desde o nascimento se rebelaram os ímpios, desviaram no caminho, mentindo, e seu veneno se assemelha de uma terrível serpente, e tapam os ouvidos como uma víbora que se faz de surda. Então a gente vê aqui que os ímpios, esses ímpios, eles têm um desvio moral, um desvio comportamental, né? Isso, eles dizem aqui que desde o nascimento eles se desviaram do caminho certo. Então há essa opção, elas se desviaram voluntariamente daquilo que é correto, eles se desviam. Então a primeira característica do ímpio, ele se desvia do caminho. Segunda característica do ímpio, mentirosos, são pessoas mentirosas. Terceira característica do ímpio, né, seu veneno se assemelha de uma terrível serpente. Então eles estão sempre planejando o mal, sempre querendo derrubar. Os seus intentos, eles são com o desejo de ferir o outro. Isso quer dizer que tem veneno. O que é? Quando a Bíblia fala aqui sobre ter veneno, é que tudo aquilo que ele faz é com a intenção de ferir ou de causar um mal para outro. Não apenas egoisticamente, mas também de ferir o outro. E outra característica última, eu acho muito interessante, eles tapam os ouvidos como uma víbora se faz de surda. Para quem? Para quem tem a habilidade de dominá-las. Aqui ele dá o exemplo da serpente, né? Que é como aquela história do cara toca flauta e a serpente ela ouve, né? E acaba obedecendo ali o flautista. Aí que ele usa esse exemplo, o salmista, mas é para dizer que tipo, essas pessoas elas não querem ouvir, elas se fazem de surda para conselhos, para aqueles que o exortam de que é necessário mudar, que não está correto, elas não querem ouvir. E quantas vezes a gente conhece pessoas assim, quantas vezes nós mesmos não somos assim? Difíceis, não queremos ouvir, somos orgulhosos. Então, queridos, precisamos ter em mente que o fato de não querer ouvir o conselho, não querer ouvir a exortação, não querer ouvir uma repreenda, ela é uma característica do ímpio. E como a gente vê isso? Na verdade, o orgulho preponderando. E aqui no versículo 6 ele fala sobre o juízo. O juízo para fechar a boca desses poderosos. Ele fala assim, né? Arrebenta o dente desses leões selvagens. Então, o leão tem uma posição de destaque, né? Ele chama de o rei da floresta. Então, essas pessoas elas possuem essa posição de destaque, de liderança. E quem pode contra o rei? Ou contra o leão? Né? Quem pode contra essa figura de autoridade? Nós cidadãos comuns, estamos aí vítimas, não é isso? Do STF, a gente diz, porque esses juízes do STF, eles se acham acima da justiça e a gente, como cidadão comum, nós somos reféns dele. De certa forma, sim. Mas há um juiz acima de todo juiz terreno. E é isso que, para ele, que Davi está apelando, ele fala, ó Eterno, faz a justiça. Eles são leões que se têm autoridade aqui na terra, mas o Senhor tem poder de arrebentar o dente desses leões. E aqui, a partir do versículo 8, do versículo 7, versículo 8, ele dá 4 exemplos de coisas que rapidamente desaparecem. Né? E é isso que Davi está falando aqui, e a Bíblia ensina sobre
a justiça de Deus, que quando ela vem, ela é executada de maneira rápida. Então ele fala aqui sobre a água que escorre, que ela desaparece, né? Quando a água escorreu, logo assim ela evapora e some. Que eles dizem que sejam como flechas que ao serem disparadas, não chega nem a ser disparada. Quando o arqueiro estica a flecha cai. Quer dizer, não vai adiante. Que sejam como a lesma que se arrasta até se derreter, ou como uma gravidez que não foi para frente, que não foi adiante. Que assim sejam eles. E no versículo 9 diz: sejam os ímpios varridos do mundo pela fúria de Deus. Olha aqui mais uma vez. A ira de Deus, a fúria de Deus. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus bondoso, sim, e Ele é um Deus que se ira. Não há rivalidade nisso. A fúria de Deus aqui mais uma vez. E Ele é justamente um Deus amoroso, é um Deus irado, porque Ele é um Deus justo. Se Ele não fosse justo e se Ele não fosse amoroso, Ele não seria irado com o mal. Por isso que Ele se ira, porque Ele é bondoso e porque Ele é justo. E aqui fala sobre a rapidez do juízo, né? Que antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. E que no texto, no versículo 10, ele fala: o justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá. Veja, essa alegria do justo ao ver o juízo, né, do ímpio, não é de escárnio, não é de você se alegrar em ver o mal do outro. Na verdade, é uma alegria na justiça. Porque quando a justiça é feita, toda a humanidade, né, se alegra quando a justiça é executada. Quem não gosta de ver a justiça? A gente fica, na verdade, a gente fica triste, a gente fica revoltado, a gente fica desamparado quando a gente observa quando a justiça verdadeiramente é negligenciada, quando a justiça não é feita, quando o mal prevalece. E existe um desejo no ser humano de que o bem prevaleça, de que a justiça seja executada. E isso é uma coisa muito interessante, porque de onde vem do ser humano esse desejo, né, de ver o bem prevalecer contra o mal? Existe uma coisa dentro do ser humano implícita nesse sentido. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mesmo aqueles que não confiam na Bíblia, ou não acreditam na Bíblia, existe dentro deles um sentido do que é bom, do que é mal, do que é o bem, do que é o mal. E existe esse desejo de ver o bem prevalecer, né? Isso todo filme que a gente vai assistir, ele tem sempre essa briga, né? A gente torce o tempo inteiro para que o bem prevaleça no final do filme. O filme que termina com a prevalência do mal, a gente vai dizer: nossa, esse filme é muito ruim, eu não acredito que eu perdi aí, sei lá, 2 horas da minha vida assistindo um filme que não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque o mal prevalece no fim. Então isso é curioso, porque de onde que vem essa noção de moral do ser humano? De onde que vem essa noção do que é o bem, do que é o mal? Uma sociedade que não acredita em Deus não tem padrão para o que é bem e o que é mal. Deus é o padrão porque é bem, para o que é bem e o que é o mal. E é justamente interessante isso, né? Quando uma pessoa que não acredita em Deus, ela estabelece, né, esses valores de bem e mal, ela está implicitamente declarando a existência de Deus. Porque Ele que é esse padrão, é Deus é que define. Ele é a essência do bem, por isso que existe o mal. E aqui, voltando para o texto, a alegria do justo é com a justiça, não é com a tristeza do outro, não é com o julgamento do outro. A alegria do justo é com a justiça. A gente vê aqui no fim, porque no versículo 11 diz: compreenderão e proclamarão então os homens: verdadeiramente há recompensa para o justo. Sim, Deus existe e Ele faz justiça sobre toda a terra. Então, quando a justiça é feita, há uma compreensão na humanidade de que, opa, existe um Deus e Ele é justo. Isso é poderoso, porque quando a justiça é executada, existe um temor
em conjunto da humanidade ou da comunidade, ao perceber que não estamos alheios, não estamos isentos, o ímpio não prevalecerá, e que Deus, e é curioso isso, porque no versículo 10 ele fala sobre o juízo do ímpio, e no versículo 11 ele já faz um paralelo com a recompensa para o justo. Você vê que Deus é aquele que não apenas ele executa juízo para o ímpio, mas é também aquele que recompensa o justo. Então não é um Deus apenas malvado, né, vamos dizer assim, quem acha que a execução da justiça seja algo mal, né? Há quem pense dessa forma, né? Que as pessoas não precisariam ser, os criminosos não precisariam ser presos, viveriam numa sociedade utópica. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe um juízo para o ímpio, para a pessoa má, e existe uma recompensa para o justo. Esse é o Deus que a gente crê. E quando a humanidade vê isso, quando vê a justiça sendo executada de maneira verdadeira, aí sim as pessoas compreendem que existe um Deus. Deus existe. Legal isso. É legal isso. Quando a justiça é executada, há uma convicção da existência de Deus e que Ele faz justiça sobre toda a terra. É interessante como termina o Salmo. Ele começa com a injustiça dos juízes dessa terra e termina com a justiça de Deus, ou do juiz, né, o santo juiz, que é Deus, que executa a justiça sobre toda a terra. Então, por mais que nós nos sintamos muitas vezes desamparados ou afligidos por conta de juízes terrenos que não executam a justiça com equidade, que ao invés de serem instrumentos de justiça, são na verdade instrumentos de injustiça, existe um juiz sobre toda a terra. Ele executa a justiça. Que possamos crer nesse Deus justo e deixar a justiça nas mãos desse juiz verdadeiro e pleno, que recompensa o justo e executa juízo para o ímpio. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos por mais um dia que se inicia. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Por mais que os juízes dessa terra, os governantes dessa terra, eles seriam responsáveis por zelar pela verdade, pela justiça. Muitas das vezes o que nós vemos são interesses escusos. Muitas das vezes o que nós vemos são, ao invés de serem instrumentos de justiça, são instrumentos de injustiças. Ao invés de zelarem pelo bem, eles procuram o mal, eles procuram os próprios interesses e beneficiar aqueles que são do seu conluio. E é isso que nós vemos, Deus. A sua língua é mentirosa, as suas atitudes são venenosas, eles fecham os ouvidos, Deus. Eles fecham os ouvidos para conselhos, eles fecham os ouvidos pela Tua palavra. Que não sejamos assim, Deus. Que não sejamos assim. Oramos para que o Senhor execute, Deus, e exerça a Tua justiça sobre toda a terra. As pessoas têm sido afligidas, pessoas têm desamparadas, Deus, pessoas pobres, pessoas têm sido desamparadas por conta de interesses escusos de governantes e juízes injustos. Mas nós oramos e pedimos a Ti, Deus, abençoa, executa a justiça, abençoa nossos governantes, Deus, traga juízo, primeiro juízo para a cabeça deles, e caso eles se comportem como a serpente que se faça de surda, que ao invés de trazer juízo para a cabeça, o Senhor execute juízo de fato. Confiamos em Ti, Deus. Confiamos no Senhor porque nós podemos crer por conta daquilo que o Senhor revelou na Sua palavra, que o Senhor não apenas executa juízo para o ímpio, mas o Senhor recompensa o justo. E isso traz para nós convicção de que existe um Deus, e esse Deus é o Deus da palavra, que ao contrário de juízes terrenos e injustos, o Senhor é um Deus justo e que executa justiça sobre toda a terra. Obrigado, Pai, porque podemos confiar em Ti.
Fica conosco, que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia.